Evangelho da vida, que nos traz a salvação. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Deus nos concede a graça de celebrarmos a festa de São Pedro e São Paulo. Hoje é o dia especial da gente rezar pelo Papa. E a gente vai rezar bem muito pelo Papa, porque ele foi cirurgiado. O Papa foi cirurgiado ontem. E, claro, na idade dele, qualquer um da gente, qualquer cirurgia precisaria de cuidados. Mas então, hoje, todas as missas no mundo inteiro, pela intenção do pastoreio do Papa Francisco, que é muito diferente dos outros pastoreios dos outros papas, porque o Papa Francisco, se ele pudesse, ele estaria no meio do povo. Se ele pudesse, ele estaria de porta em porta falando com as pessoas, feito o bom pastor que conhece as ovelhas pelo nome e as trata e as chama pelo nome. O zelo do pastor. Tão grande é o carinho que o Papa Francisco tem pelo seu rebanho. Sabe como é que ele se comunica conosco? Na sua simplicidade, através do Evangelho. Tudo o que ele diz, ou está nos documentos da igreja, ou está nos Evangelhos, está na Sagrada Escritura. Ele pega uma frase simples e aplica no dia a dia. Logo, é um homem preocupado de viver a palavra de Deus. Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, este terá a vida eterna. E essa é a responsabilidade do Papa. Fazer com que as pessoas, todo mundo, todo o rebanho, chegue ao céu. Porque essa é a vontade de Jesus. Eu quero que onde eu estiver, todos vocês estejam também, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então hoje, na festa de São Pedro e de São Paulo, a gente pede pelas intenções da igreja. E a igreja é comparada a um navio, onde as ondas do mar, as ondas do mundo batem, leva para lá, leva para cá. Mas Jesus hoje disse uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É o próprio Deus que diz isso. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus. Tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. O poder que Jesus transmitiu para o Papa. Então é muito triste quando a gente vê católicos falando mal do Papa. É muito triste quando a gente vê católicos espalhando notícias falsas a respeito do Papa, chamando o Papa de comunista, chamando o Papa disso, o Papa daquilo outro. O Papa está aqui, as chaves estão com ele. Tem gente que diz até que ele não é o Papa verdadeiro, que ele é o falso Papa, pelo amor de Deus. Então nós estamos vivendo esse drama, onde as pessoas dão opinião sobre tudo, não se concentram na palavra. Ora, tudo passa. Os inconformados, os tradicionais, os conservadores, os que querem uma igreja distante do povo, os que querem uma igreja somente do rito, não concordam com as atitudes do Papa Francisco. O Papa Francisco acolhe os pobres. Lá na Praça de São Pedro, ele construiu banheiros, construiu lugares para tomar banho, colocou máquina para lavar roupa dos moradores de rua. Porque se aqui nós temos, imagine em Roma, quantas pessoas que moram na rua, que vêm de outros continentes, de outros países, ou perderam seus empregos, como aqui no Brasil também. Quantos milhares e milhares de trabalhadores que perderam emprego no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo. Aumentou muito o número dos moradores de rua. São Paulo nós temos o padre Júlio Lancelotti, grande defensor dos pobres, lá, já ameaçado de morte, mas ele não solta a missão dele, que é defender a causa dos pequeninos, que é a mesma causa de Jesus. Papa Francisco criou um departamento lá no Vaticano só para cuidar dos pobres. Um departamento, e disse mais ao cardeal responsável: esse birô é só para você assinar os documentos, mas não é para você ficar aqui o tempo todo, não. É para você ir às periferias, você vai ser as minhas pernas, você vai aonde eu não posso ir, você vai. Então é um Papa diferente. É um Papa que acolhe todo mundo, acolhe todos os pecadores, até porque Jesus acolheu os pecadores. Ele olha e vê a pessoa. Olha e vê a pessoa. Isso é muito bonito. E não o que dizem que a pessoa é, ou o que a pessoa faz. Mas ele olha e vê a pessoa, imagem e semelhança de Deus. Pois hoje nós rezamos pelo Papa, nós rezamos pela Igreja Católica no mundo inteiro. E já sabemos, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca poderá vencê-la. Vencer a igreja. E existem campanhas organizadas para quem quer um mundo diferente. Primeiro acusa o cristianismo como responsável por tantas coisas que tem no mundo. É o cristianismo
que faz com que a sociedade seja atrasada, que faz com que a sociedade isso, aquilo outro, é a ética cristã. Vamos acabar com o poder do cristianismo para poder a gente criar agora um outro poder centralizado no dinheiro e não em Deus. Existe essa campanha para acabar com religião, não ter tantas divisões de religião. Aí entra nesse pacote a família, porque diz que a estrutura de família, do jeito que ela está, é responsável pelo atraso da sociedade. Aí querem criar tantas e tantas outras coisas. Ora, desde que o mundo é mundo, família é o que a gente tem. Então a gente precisa respeitar todas as categorias. Então uma igreja encarnada, ela se preocupa com tudo isso. E o Papa está antenado a essa problemática toda. Logo, existem inimigos declarados do cristianismo, inimigos declarados da igreja, mas a gente já sabe, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja não é o Papa, os bispos, os cardeais e os padres. A igreja é o povo de Deus que caminha, e somos nós os responsáveis neste momento atual. Precisamos ser pedras vivas da igreja. Pedras vivas da igreja. O problema da nossa igreja é que tem muita pedra morta. Tem muita pedra morta. Tem muita gente que só quer saber de missa, mas não quer saber de missão. Terminada a missa, começa a missão. Fica faltando, quando a gente só vem para a missa, cumpre a devoção e a obrigação, mas quando sai daqui não faz nada pelo irmão. Não está correto. Terminada a missa, começa a missão. Na família da gente, no nosso trabalho, em todos os lugares, até na evangelização da comunidade. Só vamos assumir esse compromisso quando a gente responder a pergunta que Jesus fez hoje para os apóstolos: quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para você? Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Os apóstolos não tinham certeza quem era Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és o profeta, outro que tu és Elias. E vocês, meus amigos, quem sou eu para vocês? Aí é Pedro que vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A profissão de fé que Pedro faz, reconhecendo Jesus como sendo o enviado do Pai. Só segue Jesus quem consegue responder quem ele é. Porque a gente não segue quem a gente não conhece. Portanto, hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, vamos olhar para dentro de nós e vamos ver qual é a resposta que eu tenho dado a nosso Senhor. Quem sou eu para você? Pedro respondeu, mas os outros não conseguiram responder. E quais são as consequências da minha resposta? Quem é Jesus para mim? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Pedro e Paulo souberam responder e responderam com a vida. Inclusive para os católicos que acham que pelo fato de vir à missa, de se confessar, de comungar, de fazer caridade, tem imunidade contra a doença, contra isso, contra aquilo outro. Nem se engane. Nem se engane. Pedro e Paulo seguiram Jesus fielmente. Nem por isso receberam um prêmio, uma carruagem descendo do céu.
anunciada pelos anjos e ele subindo para o céu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e São Paulo foi degolado. Nada me separará do amor de Cristo, dizia São Paulo. Logo, não se escandalize quando aparece a doença. Não se escandalize, nem cobre de Deus quando aparece a crise no meio da família, quando aparece a doença, a notícia ruim. Às vezes a pessoa diz, mas fulano de tal, uma pessoa tão boa, que reza tanto, só vive na igreja, e está com essa situação. Fosse assim, São Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo, São Paulo não teria levado tantos açoites, foi apedrejado tantas vezes, e o próprio Paulo diz, não tem vantagem humana nenhuma seguir Jesus Cristo. Não tem vantagem humana nenhuma seguir Jesus Cristo. Pelo contrário, eu fui preso muitas vezes, disse São Paulo. Fui açoitado, fui apedrejado, expulso das cidades. Mas nada me separará do amor de Cristo, porque já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele dizia, para mim tanto faz como tanto fez, tanto faz morrer como viver. Porque o morrer para mim é lucro, porque quanto mais ele estivesse no meio do mundo, ele ia juntar pessoas para o seguimento de Jesus, e o morrer é glória, porque ele tinha certeza que iria então para o céu. Quando ele já estava no final da sua vida, São Paulo, ele disse, combati o bom combate, guardei a fé, aproxima-se a minha hora. E preparou-se para essa hora. Preparou-se para o encontro com nosso Senhor. Então todos nós, firmes na fé, quando vier a crise, quando vier a doença, quando vier o problema da família, quando vier tanta coisa que todo mundo sabe o que é, joelho no chão, glória a Deus, o Senhor sabe por que eu estou passando tudo isso, glória a Deus, e o Senhor não me deixa só, que o meu sofrimento seja testemunho para o engrandecimento do reino de Deus em minha família. Jamais se revoltar, nunca blasfemar, mas glorificar e louvar a Deus em todas as situações. O próprio São Paulo disse, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, é dos meus pecados que eu me glorio, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque é na fraqueza que a gente busca Deus, é na fraqueza, é na necessidade, é no medo, é na angústia. E onde está o nosso socorro? Em Deus. Em Deus. Por isso que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, diz São Paulo. Unidos em oração, vamos então hoje pedir pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos pedir por todos os bispos. Imagine agora, nesse tempo de pandemia, as economias tudo diminuindo, as pessoas adoecendo e os bispos sendo os condutores da esperança, animando a fé juntamente com os sacerdotes. Rezemos então pela intenção da igreja como um todo, lembrando que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ataca de um lado, ataca do outro, de um lado e do outro, mas é de Deus. A obra é de Deus e Deus é mais. Amém? E agora professemos a fé.